Graça e paz, bom dia, seja bem-vindo ao nosso devocional A Boa Parte. Você já conseguiu orar estando ferido? Você já conseguiu orar estando em amargura? Você consegue abençoar aquele que te feriu ainda estando em processo? Olha o que está escrito em Jó capítulo 42, versículo 10. E o Senhor jurou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto antes já possuía. Jó não teve sua história mudada. Jó não teve sua história restaurada. Jó não teve um novo começo quando tudo fez sentido. Mas Jó teve um começo, uma nova história, quando o seu coração foi alinhado. A virada na vida de Jó não começou por meio dos bens, mas ela começou quando Jó tomou uma postura espiritual. Deus não virou o cativeiro de Jó quando ele entendeu tudo, mas Deus virou o cativeiro de Jó quando ele liberou o perdão. Deus não virou o cativeiro de Jó quando ele compreendeu o porquê da prova, mas Deus virou o cativeiro de Jó quando ele liberou perdão. Ou seja, a restauração ela só começa quando o coração se cura. Não tem como ter uma restauração, não tem como ter um crescimento, não tem como ter um desenvolvimento se o coração não estiver curado. Então Deus, quando nós olhamos para esse cenário, Deus, a gente pode ver que Ele é um Deus que Ele só vira corações que estão rendidos, corações que estão curados, porque Deus não vira destinos presos, Deus não vira corações amargurados. E quando eu falo disso, eu entendo que o cativeiro de Jó não era somente externo, mas o cativeiro de Jó era um cativeiro emocional. Veja comigo, Jó perdeu seus bens, Jó perdeu sua saúde, Jó perdeu a sua reputação. Mas o maior cativeiro de Jó é aquilo que a dor não resolvia, é aquilo que os bens não resolviam. O maior cativeiro de Jó era interno. Então Deus permitiu o silêncio para não somente tratar a fé de Jó, mas para tratar a sua percepção, para tratar o seu interior. Porque, meus irmãos, nem todo cativeiro é visível. Temos muitos cativeiros visíveis, mas os maiores cativeiros não são aqueles que a gente vê, mas são os internos. Então, às vezes, o problema, a dificuldade, não é o que perdemos, mas é o que ficou preso dentro de nós. Marque isso, anote isso. Às vezes, o problema não é o que perdemos, mas é o que ficou preso dentro de nós. Então, antes de Deus mudar a sua situação, antes de Deus mudar o seu cenário, antes de Deus mudar a sua história, primeiro, Ele vai mudar o seu interior. Porque o maior milagre começa primeiro dentro de nós. Deus só vira cativeiros quando a rendição. Quando Deus fala para Jó, para ele parar de se defender, e ele começar a se render, um milagre começa a acontecer. Quando Deus fala para Jó, você precisa parar de se defender. Jó, você precisa parar de ficar na defensiva. Você não precisa mais tentar se defender, você apenas tem que se render. Foi nesse momento que Jó falou, eu falava do que eu não entendia. Quantas vezes nós falamos do que não entendemos a respeito de Deus? Quantas vezes nós chegamos até Deus e ficamos somente na defensiva? Mas Deus, por quê? Por que isso comigo? Mas Deus, eu não mereço isso. Só que Deus não quer que a gente fique na defensiva mais. Nós estamos em um novo ano. E para vivermos o verdadeiro milagre de Deus na nossa história, nós precisamos nos render. Deus não discute, guarde isso aqui. Deus não discute. Deus não insiste em quem não se rende. Então você precisa se render. Porque quem se rende para Deus
Começa a caminhar com Ele. Eu encerro agora dizendo, olha, outra vez, Jó capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, enquanto orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó possuía. O texto é claro. Quando ele orava pelos seus amigos. Quem são esses amigos, Radiel? É aqueles que acusaram ele. É aqueles que julgaram. É aqueles que o feriram. Mas agora estão sendo salvos porque há uma intercessão. Uma intercessão em meio à crise. Uma intercessão em meio ao sofrimento. Isso é maturidade espiritual. Perdão não muda o passado. Mas perdão libera, liberta, faz desenvolver o nosso futuro. Não trave o seu milagre, porque você não consegue liberar perdão. Não perca pessoas especiais na sua vida, porque você não consegue liberar perdão. Não perca oportunidades na sua história, porque você não consegue liberar perdão. Libere perdão, porque Deus cura feridas quando nós liberamos graça. Glória a Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Deus cura feridas quando nós liberamos perdão. Não perca a sua maior vitória por algo que está preso dentro de você. A oração que sobe e limpa diante de Deus, ela traz uma resposta. Eu acredito que Deus está trazendo resposta para você nesta manhã. Deus, ele só vira cativeiros quando não há mais ódio dentro de nós, quando não há mais orgulho, quando não há mais amargura, quando não há um espírito de querer vencer tudo, mas há um espírito de rendição. Será que você pode nesta manhã se render para Deus? Será que você pode falar com Ele? Nesse momento nós vamos orar. Fale com Ele. Pai, eu sei o que está preso aqui dentro. Eu venho carregando isso há muito tempo, mas eu não aceito. Eu não vou continuar desta forma. Eu não vou perder oportunidades. Eu não vou perder a minha família. Eu não vou perder os meus entes queridos. Eu não vou perder aquilo que o Senhor tem para mim por causa de coisas que eu deixei presa dentro de mim. Mas eu vou liberar o perdão. E eu vou viver o maior milagre da minha história. Vamos orar. Pai, nós te adoramos, glorificamos ao teu nome neste momento. E entendemos, ó Deus, que o Senhor é bom. Entendemos, ó Pai, que o Senhor pode dar tudo em dobro em nossa vida. Mas a partir do momento que nós liberarmos o perdão, a partir do momento que nós não quiser mais vencer todas as guerras, mas estarmos totalmente rendidos à tua vontade. Deus, nós entendemos que nem todo cativeiro é visto de fato, mas há muitos cativeiros emocionais que têm prendido vidas, que têm aprisionado chamados, que têm aprisionado histórias, mas neste momento, ó Pai, nós declaramos que nós liberamos o perdão. Nós declaramos, ó Pai, que nada vai nos prender. Nós declaramos, ó Deus, que neste momento, debaixo da graça que vem do alto sobre a nossa cabeça, nós declaramos, ó Pai, que nós vamos orar por aqueles que nos afligem. Nós vamos orar por aqueles que nos julgam. Nós vamos orar pelos nossos acusadores, mas não porque queremos algo em troca, mas porque entendemos, ó Pai, que esse é o verdadeiro chamado, que esse é o verdadeiro sentido do Evangelho. Ó Deus, nesta manhã eu sinto a Tua graça, nesta manhã eu sinto o Teu Espírito Santo tocar em minha alma e eu declaro, ó Deus, a bênção para a glória do Deus Todo-Poderoso. Declaro, ó Deus, que vamos viver as maiores promessas e os maiores milagres para a glória de Deus. Nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, certos da vitória para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Meu desejo é de muitas bênçãos espirituais. Meu desejo é de paz e muitas bênçãos espirituais sobre a sua vida. Um grande abraço.